A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, terceiro domingo da Quaresma. O Evangelho é de João, no capítulo 4, dos versículos 5 ao 45, onde nos narra Jesus e a samaritana. Mas antes de entrarmos no Evangelho de hoje, é importante termos em mente que a Quaresma é o tempo favorável para revigorar a graça do batismo e também o tempo oportuno para purificar a fé que recebemos. Durante esse percurso, devemos tomar consciência dos nossos próprios limites e infidelidades, mas também é o momento de reconhecermos o amor fiel e imutável que Deus tem de cada um de nós. Por isso, a Quaresma é tempo em que, no deserto da nossa existência presente, com as nossas dificuldades, medos, limitações, infidelidades, descobrimos a proximidade de Deus, assim como iremos perceber no Evangelho de hoje, que não obstante de tudo nos está guiando para a convivência com Ele. É um momento fundamental para a vida na fé. As graças que recebemos no batismo, recebidos em nossa infância, quando ainda os nossos pais nos levaram para receber tão grande graça, assim como os nossos padrinhos, não podem ser esquecidas, essas graças que recebemos, mesmo diante dos nossos erros, pecados, que nos circundam a nossa vida. Por isso, não devemos esquecer da graça que recebemos, mesmo diante das situações pecaminosas em que nós nos encontramos. A verdade é que muitas vezes nós estamos meio que acostumados com o pecado e assim nos tornamos hipócritas por viver na comodidade, por aquele pecado já não ferir mais a nossa consciência. Não, é só um pecado como qualquer outro, é só um pecadinho, isso é de boa. Não, devemos tomar consciência dos nossos erros, das nossas limitações, das nossas imperfeições. E por nos tornar hipócritas, nós somente falamos do Evangelho, falamos bem, por sinal, mas não vivemos. Falamos bem, mas não vivemos. E por isso, o deserto, como foi nos colocado lá no primeiro domingo, reaparece também hoje na nossa liturgia. E o deserto é o lugar que coloca à prova a nossa fé, mas ao mesmo tempo purifica e a reforça. Se aprendemos a colocar a nossa confiança em Deus, mesmo diante das nossas experiências contrárias, mesmo diante das situações de pecado. Por isso, o Evangelho de hoje nos mostra como a fé é continuamente alimentada apesar do pecado. Guardemos isso, como a fé é continuamente alimentada apesar do pecado. Devemos nos perguntar quais são os nossos desertos, ou seja, quais são as nossas maiores dificuldades para viver a graça de Deus, para viver em comunhão com Ele. Devemos nos perguntar, nos questionar. Diante dessa situação, nós somos chamados, assim como a samaritana, a partilhar a nossa fé com os outros. Ou seja, nós mesmos devemos experimentar, ou seja, fazer uma experiência pessoal com o Senhor e a partir dessa experiência promover, anunciar o mesmo Evangelho que eu vivenciei para outros, para que através dos nossos testemunhos os outros possam dizer:
assim como disseram àquela mulher, narrados no versículo 42. Já não é por causa de teu dizeres que acreditamos, nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher, ao encontrar-se com Jesus, reconheceu nele ali o Cristo e a partir disso ela apressou-se e saiu para a cidade para comunicar aquilo que ela vivenciou aos seus que estavam ali naquela localidade. Por isso, devemos dar testemunho da nossa experiência de fé. O terceiro domingo da Quaresma nos traz de volta para o deserto, com Jesus no Evangelho e também com Israel, narrados na primeira leitura. A primeira leitura de hoje nos mostra que o povo de Deus murmurava contra Moisés. Será que também nós costumamos murmurar o tempo todo? O povo de Deus estava murmurando, estava ali no deserto com sede. Será que ele veio, trouxe a gente para o deserto para morrer de sede e ficava ali perturbando Moisés? Eles estão sedentos, estão com sede, sedentos de água. E sofrer de sede lhes conduz a duvidar da validade daquela viagem, daquela libertação que o Senhor colocou para eles do Egito. Eles chegaram a duvidar, será que valeu a pena? Pelo menos lá a gente tinha água para beber, aqui não temos nada. E aquela situação parece sem esperança, mas a ajuda chega de uma fonte extremamente surpreendente. No momento em que Moisés golpeia a rocha dura, dela jorra água. Mas devemos ver o que está além, ou seja, existe uma matéria ainda mais dura e inflexível, que é o coração humano. Mesmo diante da graça de Deus, mesmo diante das suas obras realizadas, ainda temos um coração endurecido, assim como aquelas pessoas. E nós agimos de forma semelhante. Murmuramos muito, somos teimosos, perturbamos demais. Essa é a situação, um coração ainda duro. E o Salmo nos lança, na verdade, esse apelo àqueles que escutam e cantam. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvis a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Ou seja, confia nele. Não fica como um coração duro, como uma rocha. Ele que faz tantas coisas, tantos milagres, prodígios. Confia nele. Não fecheis o vosso coração. Ouvi a voz do Senhor. Ouvir a voz dele. E Paulo, na segunda leitura, anuncia que o apoio com o qual devemos fundar a nossa vida é a fé. Devemos fundar a nossa vida na fé, a qual, por meio de Cristo, dá acesso à graça de Deus, em que florirá a esperança. E essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, tornando-nos capazes de amar. E Paulo vai além. Esse amor divino não nos foi dado quando éramos ainda pecadores. Cristo que morreu por nós. Por isso, Paulo nos convida a contemplar tanto o mistério da Trindade quanto as virtudes da fé, da esperança e da caridade. E neste âmbito que acontece o encontro entre Jesus e aquela mulher samaritana, em que ocorre um diálogo profundo, porque fala de duas realidades fundamentais, da vida eterna e do verdadeiro culto. É um diálogo iluminador, porque manifesta a pedagogia da fé. No início, Jesus e a mulher discutem sobre planos diferentes. O interesse prático e concreto daquela mulher está centrado sobre a água,
e sobre o poço, ela foi ali para buscar água. Jesus, alheio à sua preocupação concreta, insiste em falar da água da vida, água viva da graça, água viva. Até que, diante daquele diálogo, daquela conversa, os seus discursos se encontram. Jesus toca no fato mais doloroso da vida daquela mulher, a situação matrimonial irregular. E diante dessa situação, o reconhecimento, a mulher reconhece a sua fragilidade, abre-se imediatamente a consciência ao mistério de Deus e então põe questões acerca do culto. Depois que a mulher reconhece a sua fragilidade e ela se abre ao mistério de Deus, é então que Jesus coloca ali a questão do culto. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ela acolhe o convite para crer em Jesus como Messias, fica cheia de graça e se apressa a partilhar o que aprendeu com os próprios concidadãos. Ela se apressa a partilhar, ela vai. A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. O evangelista nos narra que aquela mulher, ela saiu apressadamente para partilhar o que ela experimentou. Por isso, a fé nutrida pela palavra de Deus, pela Eucaristia e pela prática da vontade do Pai conduz aos mistérios da graça, ilustrado com a imagem da água viva. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nela fonte de água, jorrando para a vida eterna. Por isso devemos ter essa consciência que Moisés golpeou a rocha e dela jorrou água. O soldado traspassou Jesus o lado aberto e de Cristo jorrou sangue e água. Conscientes disso, são estas as palavras que a Igreja põe nos lábios daqueles que se aproximam em procissão para receber a comunhão. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. A liturgia de hoje nos convida a vivenciar esse mistério de amor, de misericórdia, de confiar em Deus e, a partir da experiência que eu faço, anunciar aos outros de que Ele está presente no meio de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.